Neste vídeo, eu vou mostrar como que você pode manter e até mesmo melhorar a produtividade do seu escritório de arquitetura trabalhando com a sua equipe de forma remota, ou seja, com seus colaboradores trabalhando em casa. E como a gente está falando em trabalho remoto, é essencial, claro, que o passo zero seja você utilizar um sistema online de gestão de projetos. Para os exemplos desse vídeo, eu vou utilizar o Proj4Me, que é um sistema online de gestão de projetos que é extremamente simples e foi feito numa linguagem muito natural para que qualquer pessoa consiga gerenciar projetos, mesmo sem saber nada sobre o assunto. No primeiro passo, nós vamos estruturar o nosso projeto. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar esse projeto aqui, Reforma da Casa de Carlos. Ele já tem aqui algumas tarefas para que a gente possa entender melhor como aplicar o que eu vou explicar aqui. Quando você cria um projeto aqui no Proj4Me, essa é a tela inicial do seu projeto. É a tela de resumo do seu projeto. Quando você tem as informações gerais, como quantas tarefas estão em cada situação nesse projeto, qual que é o desempenho do tempo, planejado versus realizado, do custo, planejado versus realizado, qual que é o objetivo do projeto para ajudar a equipe a manter o foco e outras informações essenciais sobre esse projeto. E aqui para estruturar, para planejar esse projeto, basta a gente executar dois passos muito simples. Primeiro, vamos aplicar a técnica essencial da gestão de projetos, que é dividir esse projeto em partes menores. Então vou clicar aqui em painéis de tarefas e vou criar painéis de tarefas para eu dividir esse meu projeto por equipe, por área, por frente. Então, por exemplo, eu vou dividir por equipe. Então, para eu desenvolver os projetos para a reforma da Casa de Carlos, eu tenho um painel para a equipe de arquitetura, um painel para a equipe de elétrica, um para a equipe de estrutural e outro para realizar as atividades de orçamento. Então, estou apenas dividindo o meu projeto Reforma da Casa de Carlos em partes menores, nesse caso, por equipe. Agora, o segundo passo para a gente finalizar o nosso planejamento e estruturar esse projeto é aplicar novamente a técnica essencial da gestão de projetos, que é dividir esses painéis em mais partes menores. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no painel de arquitetura e vou planejar as tarefas desse painel. Então, veja que de forma muito simples aqui, eu tenho as tarefas a serem realizadas aqui embaixo. Eu tenho o fluxo que essas tarefas vão seguir, não iniciado, em andamento, em revisão e concluído. E eu tenho aqui em cima as etapas de um projeto arquitetônico. Estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e a entrega ao cliente, que é o passo final. Então eu tenho um conjunto de tarefas aqui no estudo preliminar, outro no anteprojeto, um outro conjunto de tarefas aqui na etapa de projeto executivo e um outro na entrega ao cliente. E você pode criar aqui as etapas que você desejar. Basta dar um nome e uma data e você define aqui uma linha do tempo com as etapas a serem seguidas pela equipe de arquitetura e as tarefas a serem cumpridas em cada uma dessas etapas. Fim da história. Nosso primeiro passo é estruturar o projeto e a gente apenas dividir o projeto em painéis e os painéis em tarefas. O segundo passo é delegar as tarefas. Para fazer isso é muito simples. Basta que você clique sobre uma tarefa e você delegue essa tarefa aqui no campo responsável para quem você desejar. Aqui você pode gerenciar todas as diversas informações que uma tarefa pode ter, como a data de início e conclusão, o tempo estimado para ela, o tempo realmente gasto para realizar essa tarefa, prioridade, anexar arquivos, criar checklists, dentre outras informações. Mas para você delegar uma tarefa para um membro da sua equipe, simplesmente preencha o campo responsável da tarefa. E agora, no terceiro passo, executando as tarefas, a gente vai ver qual que é a visão que a sua equipe vai ter desse planejamento que você fez. O Proj4Me ajuda a sua equipe a manter o foco. Então, quando cada membro da sua equipe faz login no Proj4Me, a página inicial do sistema é essa daqui, onde ele vai ver quais são as tarefas que foram delegadas para ele. Essas tarefas já ficam ordenadas por data de entrega e por prioridade. Então a tarefa que ele tem que executar primeiro, que tem que entregar mais cedo, vai aparecer primeiro aqui na lista. De modo que cada membro da sua equipe basta entrar no sistema, clicar sobre a tarefa, acompanhar as instruções que foram colocadas na tarefa, verificar arquivos anexos, data de entrega, tempo estimado e trabalhar na tarefa. Então, essencialmente, cada membro da sua equipe vai trabalhar em duas telas do sistema. Ou na página inicial, onde ele vê as suas próprias tarefas, ou ele acessa aqui o painel de tarefas ao qual essa tarefa dele pertence, e ele vê também o que é que a sua equipe está fazendo, quem está fazendo o que, para que a equipe possa colaborar, tendo visão sobre o que cada membro está fazendo. Então perceba que fica muito simples de você delegar tarefas e a sua equipe receber a tarefa com as orientações necessárias e realizar, sem fazer falta de vocês estarem no mesmo ambiente.
O quarto passo diz respeito a acompanhar o progresso. Então, uma vez que a sua equipe está aqui desenvolvendo as tarefas do estudo preliminar, por exemplo, como que você vai acompanhar o trabalho de cada um? Muito simples. Visualmente, você já pode acompanhar aqui onde que está cada tarefa. Em andamento, em revisão, concluída. Você pode clicar na tarefa e ver quanto tempo foi gasto para realizar essa tarefa. Você vê aqui rapidamente quem é o responsável, quando é que é a data de entrega da tarefa, qual que é a prioridade. Então, todas as informações sobre quem está fazendo o que e quando é que vai estar pronto, já estão aqui na sua tela. Mas você pode clicar aqui no modo de apresentação e ver rapidamente o desempenho da sua equipe. Qual que é o progresso geral do trabalho da equipe de arquitetura, quantas tarefas estão em cada situação. Eu tenho uma tarefa atrasada, clica no gráfico e eu já vejo qual que é a tarefa que está atrasada, qual que é a data de entrega dela, quem que é o responsável por ela. E vejo também aqui outras informações de desempenho, de tempo e de custo da minha equipe de arquitetura. Então aqui você acompanha como que está o trabalho da equipe de arquitetura, bem como, na visão geral do projeto, você vê o desempenho geral desse projeto Reforma da Casa de Carlos. E também, na página inicial do sistema, assim como tem a visão de tarefas, onde cada membro da sua equipe vê as tarefas que foram delegadas para eles, tem também a visão de projetos, onde você consegue acompanhar facilmente todos os projetos que estão em andamento na sua empresa. E aí você não precisa estar interrompendo a sua equipe perguntando como que está o andamento do projeto, da tarefa, da etapa. Basta que você entre aqui, veja as informações principais do projeto, por exemplo, Reforma da Casa de Carlos, está aqui a equipe que está trabalhando, o progresso, quantas tarefas estão em cada situação. Tem 6 atrasadas? Clica e veja quais são as tarefas que estão atrasadas. E eu posso até pensar aqui, poxa, já foram gastas muitas horas nesse projeto, qual é a equipe que está gastando mais horas? Então eu clico aqui na visualização rápida dos painéis do meu projeto e eu vejo aqui o progresso de cada uma dessas equipes, em termos de tempo, em termos de custo, ou da visão que eu desejar. E aí eu vejo rapidamente onde é que está o gargalo. Por exemplo, a equipe de arquitetura aqui é quem está gastando mais horas. Então perceba que é muito prático, tanto para você acompanhar os projetos sem ter que estar interrompendo o trabalho da sua equipe, quanto para a sua equipe também executar as tarefas sob a responsabilidade de cada um deles, sem necessitar de ter contato físico presencial com você. Para finalizar, a gente vai para o quinto passo, centralizando as comunicações, que na verdade é uma consequência de você utilizar um sistema online de gestão de projetos. Então, se você quer saber informações sobre a visita ao local, onde que vão estar discussões, comentários, alinhamentos, esclarecimento de dúvidas sobre essa tarefa, eu clico sobre a tarefa e vão estar na própria tarefa. Você tem aqui uma seção de comentários, onde cada membro da equipe pode deixar comentários, esclarecendo dúvidas, mencionando uns aos outros. Então, se Pedro tem uma dúvida que quer tirar com você, ele vai deixar aqui um comentário para você, você vai ser notificado por e-mail de que Pedro deixou um comentário na tarefa, você vai acessar a tarefa, vai responder para Pedro aqui na própria tarefa e tudo fica registrado. As comunicações ficam centralizadas e no local certo, que é na tarefa a qual diz respeito à comunicação. Então veja como é simples de você estruturar um projeto, delegar tarefas para a sua equipe, facilitar a execução dessas tarefas pela sua equipe, de forma muito objetiva e considerando a prioridade das tarefas a serem executadas, acompanhar o progresso do projeto e você ter as comunicações sempre organizadas e centralizadas no local correto e de fácil acesso. Se você planeja ter pessoas trabalhando remotamente no seu escritório de arquitetura, experimente o Project for Me. Acesse o nosso website e manda uma mensagem para a gente. Nós entraremos em contato com você e lhe daremos uma consultoria gratuita para que em 24 horas você esteja pronto para começar a trabalhar remotamente com a sua equipe, mantendo ou melhorando a produtividade atual do seu escritório.